Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra. E esse é um daqueles vídeos que eu vou falar um pouquinho da minha gravidez. Eu tô grávida, agora estou de 30 para 31 semanas, então já no terceiro trimestre. E hoje eu vou trazer um tema que é para ensinar vocês também, mas trazendo um pouquinho da minha vida pessoal, contando o que eu fiz para resolver essa questão que tem sido recorrente aí desde o início da gravidez, que é constipação na gravidez, né? Intestino preso. Já deixa um like aqui no vídeo, se você não é inscrita no canal, se inscreva, que você sempre fica sabendo de vídeos novos. Tem uma playlist aqui contando coisas pessoais da minha gravidez, se você quiser vídeos mais assim, de diário de gravidez. Mas aqui tem, na verdade, a imensa maioria do canal é sobre vídeos educativos, sobre diversos temas de saúde da mulher. Então deem uma olhadinha aqui e me sigam nas outras redes sociais se vocês quiserem, que eu tô diariamente postando diversos conteúdos aí sobre saúde da mulher. Bom, acho que todo mundo, mesmo quem nunca engravidou, sabe que intestino preso é uma coisa muito comum na gravidez. E eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos importantes sobre isso, tipo o que é considerado normal, o que não é, quais podem ser as causas de intestino preso na gravidez, mas o principal de tudo é dicas de coisas naturais que eu fiz na minha gravidez ou que eu passo para as minhas pacientes também e o que eu acho que funciona mais ou menos, para que se você está grávida e está passando por isso, lembrem-se que sempre o natural é o primeiro caminho, particularmente na gravidez. Então, antes de pensar em tomar remédios, assim, é muito importante que vocês invistam bastante nessas coisinhas naturais que eu vou falar aqui para vocês. Então, vamos lá. Quando a gente engravida, uma das primeiras coisas que acontecem pelo aumento dos hormônios gestacionais, particularmente de um hormônio que se chama progesterona, que está muito alto durante toda a gravidez, né? É a diminuição da motilidade, ou seja, dos movimentos de todo o trato gastrointestinal. Então, desde o esôfago até o estômago, todo o intestino. Numa situação normal, né, nós temos os movimentos do intestino que são automáticos, que você não precisa pensar para fazer, né, mas o seu corpo está sempre fazendo para fazer com que a comida que você comeu e o bolo ali do intestino vai indo sempre para frente, né? Então, tanto no esvaziamento do estômago, o estômago faz movimentos ali para misturar a comida e depois para essa comida sair do estômago, e durante todo o intestino, o cocô e tipo o bolo, né, mais para cima, que ainda não é fezes, ele anda para frente através desses movimentos. E a progesterona reduz a quantidade e a velocidade desses movimentos. E é por isso que na gravidez a gente sente que tudo tá mais lento quanto à questão da digestão. Tanto assim, eu como uma coisa e horas depois isso ainda está no meu estômago, né? Eu sinto que o meu estômago está cheio 5 horas depois de comer, ou isso também é responsável por alguns sintomas de azia, empachamento, sensação de estômago cheio o tempo todo, mesmo muito tempo depois de comer. E essa diminuição da velocidade do que o que você comeu de sair efetivamente na privada é um dos motivos responsáveis e talvez o principal pela constipação e por fezes mais secas. Porque quanto mais tempo demora para a comida sair da boca e chegar no ânus, mais água é absorvida desse material e mais secas são as suas fezes. Isso em qualquer situação, mesmo fora da gravidez. Mas na gravidez existe uma questão hormonal que vai fazer com que a maioria das pessoas tenha uma tendência a ter um intestino mais seco e mais preso do que já era o seu basal antes de engravidar. E particularmente para pessoas que já tinham o intestino preso antes, isso é muito importante, porque às vezes a gente chega em quadros bem graves de precisar fazer lavagem, ficar 7 dias sem ir no banheiro, que é algo muito, muito absurdo e que nunca deve acontecer na sua vida, muito menos na gravidez, né? Então todo o nosso cuidado vai ser para evitar que fique tão grave a ponto de precisar ir para o hospital, ou mesmo a ponto de precisar tomar laxante, que é algo que, quando em situações de emergência, sempre com indicação médica, pode ser algo que seja necessário em casos mais graves pontualmente, mas que toda vez que você toma laxante, ele vai resolver naquele momento, né, tipo esvaziar o que está ali, mas isso pode ter um rebote depois, causando mais constipação, isso pode lesionar a parede do seu intestino, piorando mais esses sintomas de intestino, tipo gases, dor e tal. Então é algo que a gente também quer evitar, tanto que eu não vou falar nada de laxante aqui, eu vou falar só dos cuidados naturais mesmo. Falando um pouquinho do meu intestino, ele nunca foi preso, nunca tive problema nenhum com isso, e isso foi uma grande frustração na gravidez, porque eu achei que, como sempre foi tudo normal, eu não teria nenhum incômodo na gravidez.
mas estava enganada, né? Na gravidez eu continuo, agora com 30 semanas, desde umas 28, 29, começou a melhorar e eu até já vou falar pra vocês daqui a pouquinho porque que eu acho que fez muita diferença, assim, mas o meu intestino mais preso começou lá com umas 9 semanas de gravidez e ficou pelo menos até umas 28, 29 e mesmo agora eu ainda preciso estar diariamente atenta a todas essas medidas naturais, porque se eu paro de fazer, ele volta a prender de novo, mas nunca foi grave. Eu sempre, mesmo nas épocas piores, ficava tipo dia sim, dia não, mas com fezes bem ressecadas, tipo bolinhas e tal. E os dias que acabava não indo, ficava aquele incômodo de peso, né, uma dor aqui do lado esquerdo da barriga, que é esse intestino mais cheio, particularmente para mim que não estou acostumada nunca na minha vida a não ir no banheiro todo dia, né? E quais são as medidas mais iniciais, assim? Eu sempre falo que a primeira coisa e a mais importante de tudo e essencial, do tipo, não adianta fazer as outras coisas se você não fizer essa, é aumentar a ingesta de água. Durante a gravidez já é natural que você queira beber mais água, porque dá mais sede mesmo. E às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas eu tomo muita água, eu tomo 2 litros, 2,5 litros de água por dia. Isso é o mínimo do mínimo de qualquer pessoa na vida que não treina, tá? Porque se você treina, se você faz musculação, academia e tal, você pode acrescentar no mínimo mais meio litro de água aí durante o treino, né? E quando a gente está falando de pessoas constipadas, seja na gravidez ou fora, a gente está falando aí de 3 a 4 litros de água por dia. Então é muita água mesmo. Se você não ficar andando com uma garrafa, se concentrando para conseguir beber essa água, tipo se forçando, geralmente, no máximo, você vai beber 2 litros. Então, tem que aumentar bastante a ingesta de água, justamente para contrabalancear aquilo que eu falei, né? Tipo, mais água é absorvida, mas quanto mais você estiver hidratada, mais hidratadas as suas fezes vão estar também. E a primeira etapa que eu passo para as minhas pacientes e que eu também fiz e faço até hoje, todos os dias da minha gravidez, são a das frutas. Então, tem 2 frutas principais, 2 estratégias principais com frutas, que é porção de mamão todo dia. E daí muitas vezes eu falo isso e a pessoa fala, não, realmente, quando eu como mamão, melhora. Então isso tem que se tornar uma rotina diária. Uma porção de mamão por dia, seja papaya ou aquele formosa, né? Todo dia, tipo, religiosamente. E uma outra coisa bem legal, que a Ayurveda recomenda bastante também, que se chama água de ameixa. Você compra ameixa seca, aquelas ameixas, sabe, que não tem açúcar, mas que é só a fruta toda enrugada. Antes de dormir, você pega um copo de água com água natural, coloca 2 ou 3 ameixas dentro, deixa para fora da geladeira durante toda a noite e na manhã seguinte você bebe aquela água que ficou meio marronzinha e come as ameixas secas de manhã, junto com o seu mamão, junto com o café da manhã, junto com água. Essa é a primeira estratégia, a mais básica, porque é algo bem natural que você compra no supermercado, assim, que não tem tanto gosto de remédio, digamos assim, né? Se isso não... outras coisas que também soltam o intestino, né? É manga, abacate de manhã, são algumas outras coisas que você pode testar dependendo do gosto, assim. E ao mesmo tempo evitar coisas que prendem o intestino, como maçã, muita farinha branca, né? Pão, tal, e carne vermelha para algumas pessoas também é uma coisa que prende o intestino. Não é para parar de comer, mas fique atenta que quando você come mais, se piora o seu intestino, talvez é uma das coisas para você levar em consideração aí no equilíbrio da sua alimentação. A segunda etapa, e que também pode ser bem efetiva, são as farinhas. São elas, farinha de linhaça, uma farinha natural que chama psyllium, ou mesmo sementes, né? Linhaça em sementes que você dá uma quebradinha, chia, que é uma semente que hidrata e também meio que lubrifica o seu trato gastrointestinal, e começar a comer isso no seu dia a dia, além da sua refeição. Você pode comer tanto como se fosse um remédio, tipo, pega um copo d'água, uma colher de sopa de farinha de linhaça, mexe na água e toma, ou o psyllium, ou mesmo colocar essas farinhas durante a sua alimentação, tipo no arroz, no feijão, na salada, enfim, e ir colocando, misturando aí na sopa, para aumentar a ingesta de fibras. Só que toda vez que você aumenta a fibra, você precisa aumentar a água. Então, se você não bebe tanta água e toma a ameixa e o mamão, tudo bem. Mas se você não bebe tanta água e começa a tomar linhaça e psyllium e chia, isso pode dar um efeito contrário e piorar o intestino. Então a água, quando a gente aumenta a fibra, é muito, muito importante. E outra coisa dentro da chia, principalmente, né, que é aquela semente bem pequenininha, você também pode fazer chia na água, tipo, coloca uma colher de chá na água de manhã,
deixa ali uns 10, 15 minutos para ela hidratar, você vai ver que ela cresce assim de tamanho um pouquinho, mistura ali e bebe, ou colocar essas coisas na comida mesmo, fazer, por exemplo, iogurte com aveia, iogurte com chia, pudim de chia, que é você misturar a chia no leite de noite, mistura, mistura, e de manhã você vai ver que vai ter virado tipo um iogurte, assim, um pudim com uma textura meio gelatinosa, e isso pode ajudar com o intestino também, e muita água, mais uma vez. Dentro da questão das fibras, existem também fibras solúveis que você compra no supermercado, que vem num saquinho assim, que você dilui na água. Eu particularmente não acho tão gostoso o gosto, eu não consegui, eu comprei, até tem aqui, eu não consegui usar muito, porque o gosto não descia com água assim, e daí para misturar com o suco, meio que eu não tomo suco primeiro, e quando eu tomo alguma coisa tipo um whey assim, daí dá pra pôr. Mas geralmente eu tomo essas coisas com água, e daí com água eu não gostei do gosto, ele não dilui direito, me irritou assim. Mas existe gente que prefere essas fibras mais da farmácia mesmo, em vez das naturais. Outras coisas da alimentação que podem ser interessantes são folhas verde escuro ou folhas no geral, aumentar as gorduras saudáveis na sua dieta, desde castanhas até azeite, então tipo bastante azeite na salada, leites vegetais ricos em óleo, como leite de coco. Então aqui em casa a gente fez uma receita que funcionou muito numa época, que era leite de coco com chia. Daí você misturava, fazia um pudim de chia com leite de coco e não com leite de vaca, porque o leite de coco solta o intestino também. E ainda fazia tipo uma ameixa seca na água, assim, que ficava meio que uma pastinha de ameixa seca por cima. E aí ficava super gostoso o gosto, tipo uma sobremesa, assim, que eu comia de manhã ou durante o dia, e isso me ajudou muito uma época também, esse pudim de chia com leite de coco. E até em casos mais extremos, assim, tomar óleo mesmo, tipo uma colher de óleo de coco que você, ou duas, assim, de sopa de manhã que você toma, tipo a colher mesmo, ou mesmo azeite, né? Azeite puro, assim, porque isso também meio que lubrifica o intestino e pode aumentar a chance de você voltar a ter um trato mais normal. E depois disso, existem algumas coisas, só que daí você teria que estar sendo diretamente orientada pelo seu médico ou pela sua nutricionista, como o uso de probióticos ou até dessas coisas alimentares que possuem probióticos naturais, tipo Yakult, alguns iogurtes que são ideais para o intestino, mas para esse nível, daí eu já sugiro que você esteja sendo acompanhada e orientada de acordo com o seu caso individualmente, mesmo porque os probióticos têm vários tipos diferentes para diversas coisas, né? Eu usei também e para mim me ajudou muito, inclusive hoje foi o último dia, eu tomei a última dose que eu tinha aqui em casa, vamos ver como que vai ficar depois. Mas daí casos mais graves sempre, né, se essas coisas naturais não funcionarem, conversem no pré-natal, conversem com a nutricionista se vocês estiverem com acompanhamento, porque é bem importante que você esteja sendo acompanhada pessoalmente também, né? Fazer atividade física regularmente, ter um sono adequado, manejo do estresse, tudo isso também é importante para o intestino, além de não ficar segurando, assim, sentiu vontade, tem que ir. Então essa coisa de intestino tímido, eu só vou no banheiro se eu tô em casa, tal, isso também é uma prática muito péssima que durante a gravidez, assim, tem que superar, porque somando todos os fatores de risco, né, para ter um intestino mais preso, se você ainda ficar com isso de, eu só quero ir em casa, pode ser um problema, tá? E por último, só citar que existem alguns suplementos que às vezes podem ser indicados para vocês, que também pioram o intestino, particularmente suplementação de ferro via oral e suplementação de cálcio via oral, podem ser mais uma coisa que atrapalha aí no trato gastrointestinal, fazendo com que você tenha que se dedicar mais nessas coisinhas naturais, ou às vezes até casos mais graves usar medicações, mas daí só com orientação médica. Espero ter ajudado vocês, essas coisas realmente me ajudaram muito, então comecem a fazer. Muita gente fala assim, quando eu faço funciona. Se você fizer todo dia, pode ser que você resolva, portanto, o seu problema de intestino preso na gravidez. E cá entre nós, essa sensação de intestino preso é algo bem incômodo, então comecem logo a cuidar do intestino de vocês, porque um intestino saudável vai inclusive melhorar o seu humor na gravidez, tá bom? Se tiverem outras dúvidas ou outras sugestões de receitinhas caseiras aí que funcionaram para vocês, podem deixar aqui embaixo, ou até mesmo sugestões de outros vídeos, e até o próximo vídeo.